Eu sempre achei que casa de praia vazia fosse sinônimo de paz. Mas naquela sexta-feira, enquanto dirigia pela estrada quase deserta e via o céu escurecendo rápido demais, tive a sensação estranha de que estava indo para um lugar onde o tempo funcionava diferente. O corretor havia dito que a casa ficava fora de temporada, longe das outras, e comentou de forma vaga que o antigo dono se mudou às pressas, deixando quase tudo para trás. O tom dele não era de mistério, era de alívio, e isso só começou a fazer sentido depois. Cheguei no fim da tarde, com o vento forte levantando a areia e o mar agitado demais para parecer normal. A casa se destacava das outras, maior, mais antiga, com a madeira escurecida pela maresia e janelas grossas que rangiam mesmo fechadas. Quando destranquei a porta, o cheiro me atingiu de imediato, uma mistura de sal, umidade antiga e algo metálico, como ferrugem molhada, um cheiro que parecia grudar no fundo da garganta. Larguei as coisas no sofá e fui abrindo as janelas, tentando espantar a sensação de estar entrando num lugar que não era usado havia muito tempo. O vento atravessava a casa inteira, fazendo as cortinas se moverem de forma irregular. E o som do mar entrava junto, pesado, constante, como se as ondas estivessem batendo mais perto do que realmente estavam. Em alguns momentos, parecia que o barulho vinha debaixo da casa, não da praia. Subi para explorar o andar de cima e encontrei um quarto de frente para o mar, com uma cama antiga, um guarda-roupa que cheirava a madeira velha e uma varanda estreita. A vista era linda, mas inquietante, porque o reflexo da água criava sombras que se mexiam dentro do quarto, mesmo quando eu ficava parado. Sempre que uma onda mais forte quebrava, o vidro vibrava levemente, como se alguém tivesse batido do lado de fora. Tentei relaxar, fiz algo para comer e me sentei na sala, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Em vários momentos, tive certeza de ouvir algo se movendo na casa, passos muito leves, quase arrastados. Mas sempre que eu prestava atenção, o som se misturava ao barulho do mar e desaparecia. Quando a noite caiu de vez, o vento diminuiu, e o silêncio entre uma onda e outra ficou ainda mais pesado. Foi nesse silêncio que ouvi passos claros vindos do andar de baixo, lentos, molhados, como alguém caminhando descalço sobre piso frio. Meu primeiro impulso foi pensar que estava imaginando coisas, que o cansaço da viagem estava me pregando uma peça, mas os passos atravessaram a sala e pararam exatamente embaixo da escada. Em seguida, ouvi o rangido longo do corrimão, como se alguém tivesse apoiado a mão ali e ficado parado, sentindo a casa. Desci com o celular na mão, a lanterna iluminando apenas alguns metros à frente, e cada degrau que eu pisava rangia alto demais, ecoando pela casa inteira. No térreo não havia ninguém, mas a porta da cozinha estava aberta e o chão molhado refletia a luz da lanterna. Não era água espalhada de qualquer jeito, eram marcas claras de pés, vindo da varanda, passando pela cozinha e terminando no primeiro degrau da escada. Não havia marcas voltando. Fechei a porta, sequei o chão como pude e subi de novo, tentando me convencer de que devia haver alguma explicação simples. Dormi mal, acordando várias vezes com a impressão de ouvir água escorrendo pelos degraus, e sonhei que algo puxava meus tornozelos, me arrastando lentamente em direção à praia, enquanto o som do mar ficava cada vez mais alto dentro da minha cabeça. Quando amanheceu, o céu estava cinza e a praia completamente vazia. Ao sair para a varanda, vi pegadas começando na água, atravessando a areia e subindo direto para a casa. Elas não eram profundas, mas eram perfeitamente definidas, como se quem as fez fosse pesado demais para ser só uma pessoa comum. As marcas paravam na varanda, exatamente onde eu havia encontrado o chão molhado na noite anterior. Decidi ir embora naquele mesmo dia. Arrumei minhas coisas rápido, evitando olhar para os espelhos e para os cantos mais escuros da casa, com a sensação constante de que algo estava atrás de mim. Antes de sair, entrei no banheiro do térreo para lavar o rosto e vi no espelho a marca nítida de uma mão pressionada do lado de dentro do vidro, os dedos longos, abertos demais, como se alguém tivesse tentado atravessar o reflexo. O celular vibrou no meu bolso com uma mensagem de um número que eu não conhecia. A tela mostrava apenas uma frase: "Você também ouviu o mar chamar?" Senti um frio subir pela espinha
e quando levantei os olhos do celular, vi no espelho uma silhueta parada atrás de mim, encharcada, com a pele pálida e inchada, os cabelos colados no rosto e a boca aberta num ângulo errado, como se ainda estivesse cheia de água. A luz apagou no mesmo instante, e no escuro absoluto o som do mar invadiu a casa de uma vez, não vindo da praia, mas do corredor, da escada, das paredes, como se a casa estivesse se enchendo por dentro. Ouvi passos subindo lentamente, degrau por degrau, acompanhados de um som de água escorrendo. E naquele momento entendi por que o antigo dono havia ido embora tão rápido. A casa não era só de frente para o mar, ela fazia parte dele, e quem entra ali nunca sai completamente sozinho. Eu não lembro exatamente em que ponto decidi sair da estrada principal. A placa estava torta, coberta de limo, indicando uma trilha que parecia pouco usada, mas eu tinha tempo de sobra e curiosidade demais para ignorar. Quanto mais eu avançava, mais o sinal do celular sumia e mais o ar ficava pesado, úmido, como se a mata estivesse se fechando lentamente ao meu redor. O som dos insetos era constante, quase ensurdecedor, até que de repente tudo ficou quieto demais. A casa apareceu sem aviso, no meio de uma clareira pequena demais para justificar uma construção daquele tamanho. Era antiga, feita de madeira escura e pedra, tomada por musgo e raízes que subiam pelas paredes como veias. As janelas eram estreitas, altas, e davam a sensação de que alguém lá dentro podia observar a mata inteira sem ser visto. O silêncio ao redor era absoluto, nem pássaros, nem vento, nem insetos, como se aquele lugar estivesse fora do ritmo natural da floresta. Quando me aproximei, senti um cheiro forte de terra molhada, folhas apodrecidas e fumaça antiga, um cheiro que lembrava coisa queimada há muito tempo e nunca se apagou de verdade. A porta estava encostada, com marcas profundas de arranhões na madeira, linhas longas e irregulares, como se alguém tivesse tentado sair dali usando as próprias mãos. Empurrei a porta com cuidado, e ela abriu fácil demais, rangendo baixo, num som quase íntimo, como se a casa reconhecesse a presença de alguém novo. Por dentro, a luz parecia não se comportar direito. Os raios que entravam pelas janelas ficavam fracos, opacos, e o ar era denso, difícil de puxar para os pulmões. O chão estava coberto por folhas secas, terra e pedaços de galhos, mas havia trilhas limpas, caminhos bem marcados ligando os cômodos, como se alguém ainda andasse por ali todos os dias. Sobre uma mesa velha, encontrei objetos espalhados sem ordem, utensílios enferrujados, pedaços de tecido endurecido e pequenos ossos alinhados com cuidado demais para serem restos de animais. Enquanto eu avançava, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Não era um olhar fixo, era algo que se movia comigo, sempre um passo atrás, sempre escondido nas sombras projetadas pelas paredes tortas. Em alguns momentos, ouvi passos leves no andar de cima, acompanhando o ritmo dos meus, mesmo sabendo que a escada rangia tanto que ninguém conseguiria subir sem ser notado. Subi devagar, sentindo a madeira ceder sob meus pés. E encontrei um corredor estreito, comprido demais para caber na casa que eu tinha visto do lado de fora. As portas estavam fechadas, algumas com marcas de unhas na altura do rosto, outras com pedaços de madeira arrancados, como se algo tivesse sido forçado para fora. Encostei a mão numa das maçanetas e senti que estava gelada demais, fria como metal deixado na sombra por dias. Antes que eu girasse a maçaneta, ouvi um som abafado vindo de dentro, uma respiração irregular misturada com um rosnado baixo, contínuo, que parou no exato instante em que abri a porta. O quarto estava vazio, mas as paredes estavam cobertas por símbolos riscados à mão, círculos tortos, figuras humanas sem rosto, contagens feitas com pressa e palavras que eu não conseguia ler, mas que me causavam um desconforto físico só de olhar. No centro do quarto, o chão estava afundado, marcado por algo pesado que permaneceu ali por tempo demais. O ar era mais frio, e minha respiração parecia ecoar alto demais, como se o quarto amplificasse qualquer som. Quando voltei para o corredor, ele parecia diferente. Mais longo, mais estreito,
com portas que eu não lembrava de ter visto. A casa estava mudando, se rearranjando lentamente, e cada passo que eu dava parecia empurrar as paredes um pouco mais para perto. Desci as escadas com pressa e percebi que o caminho até a porta da frente não estava no mesmo lugar. A sala tinha crescido, o teto parecia mais baixo, e as janelas agora mostravam uma mata mais fechada, com árvores tão próximas que os galhos raspavam no vidro. Ouvi algo se arrastando sob o assoalho, acompanhando meus passos com precisão desconfortável. Não era pesado, mas constante, como se estivesse testando a casa, sentindo cada movimento meu. Um som baixo começou a se espalhar pelos cômodos, um murmúrio antigo, repetitivo, palavras sussurradas em uma língua que não soava humana, mas que, de alguma forma, eu entendia sem querer entender. Corri até a porta, mas ela não se moveu. A madeira parecia viva, pulsando levemente sob minhas mãos, inchada, quente, como pele. Os murmúrios ficaram mais altos, misturados com passos pesados no andar de cima e algo batendo nas paredes por dentro, tentando sair ou entrar, eu não sabia dizer. A casa rangia inteira, respondendo aos sons, como se estivesse acordando depois de um sono muito longo. Foi nesse momento que percebi que a casa não era apenas um lugar, era um organismo, uma extensão da mata, alimentada por quem entrava sem saber exatamente o que estava procurando. Quando a porta finalmente cedeu, quase me joguei para fora, respirando o ar úmido da floresta, como se tivesse passado tempo demais debaixo d'água. Atrás de mim, não havia casa alguma, só mata fechada, intacta, silenciosa, como se nada jamais tivesse sido construído ali. Tentei voltar pelo mesmo caminho, mas a trilha tinha desaparecido. Andei por horas entre árvores iguais demais, sentindo o cansaço e o medo se misturarem, até finalmente encontrar a estrada ao anoitecer. Só então percebi os arranhões profundos nos meus braços, a terra sob minhas unhas e marcas roxas nos pulsos, como se alguém tivesse me segurado forte demais. Às vezes, à noite, ainda sinto o cheiro de terra molhada e fumaça velha, e tenho certeza de que a mata não esquece quem já foi convidado a entrar. Se está gostando até aqui, sinta-se à vontade para se inscrever e deixar o like. Irá nos ajudar bastante. Conto com você. Bom, vamos continuar. Eu sempre gostei de exploração urbana, principalmente lugares esquecidos, vilas que desapareceram do mapa depois que fábricas fecharam ou estradas mudaram de rota. Então, quando encontrei aquela vila abandonada num fórum antigo, perdida no meio do interior, não pensei duas vezes. As fotos eram poucas e antigas, mostravam casas simples, ruas de terra, um pequeno mercado e uma igreja no centro, tudo tomado pelo mato. O aviso no fórum dizia apenas que ninguém morava ali havia décadas e que o lugar era perigoso por causa das estruturas, nada além disso. Cheguei no fim da tarde, com o sol baixo e uma névoa fina começando a se formar entre as casas. A estrada de acesso estava quase engolida pelo mato, e logo na entrada da vila havia uma placa caída, coberta de ferrugem, com o nome do lugar praticamente ilegível. O silêncio era estranho, pesado demais para um lugar aberto, como se o som não tivesse espaço para se espalhar. Até o vento parecia se mover devagar ali. As casas se alinhavam ao longo de uma rua principal estreita, todas parecidas, com paredes descascadas, telhados parcialmente desabados e portas tortas penduradas por uma dobradiça só. Em várias delas, os móveis ainda estavam no lugar, mesas, cadeiras, camas enferrujadas, como se as pessoas tivessem saído rápido demais para levar qualquer coisa. O chão estava coberto de poeira e folhas, mas havia marcas recentes, trilhas abertas no meio do mato, sinal claro de que eu não era o primeiro a entrar ali. Enquanto caminhava, tive a sensação constante de que alguém observava das janelas escuras. Não um olhar fixo, mas algo que se movia de casa em casa, acompanhando meu ritmo. Em certos pontos, ouvi passos leves atrás de mim, sempre no mesmo intervalo, mas quando parava, o som cessava e só o silêncio voltava, mais pesado do que antes. No centro da vila ficava a igreja, pequena, com a torre torta e o sino quebrado pendurado por um fio enferrujado. A porta estava aberta,
e por dentro o cheiro era de madeira velha, mofo e cera antiga. Os bancos ainda estavam alinhados, e no altar havia objetos espalhados, livros rasgados, velas derretidas e símbolos riscados no chão que não pareciam parte de nenhuma religião que eu conhecesse. O ar ali dentro era mais frio, e cada passo ecoava alto demais, como se o espaço estivesse vazio há pouco tempo. Quando saí da igreja, percebi que a névoa tinha aumentado e as casas pareciam mais próximas umas das outras. A rua principal parecia mais longa, se estendendo além do que eu lembrava. Caminhei até o antigo mercado, um prédio baixo de portas largas, e lá dentro encontrei prateleiras vazias, caixas espalhadas e um quadro negro ainda pendurado na parede, com uma lista de preços escrita à mão. O mais estranho era a data no canto do quadro, escrita com cuidado, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Ouvi vozes vindas da rua, baixas, indistintas, como várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Corri para fora esperando encontrar outros exploradores, mas a rua estava vazia. Mesmo assim, as vozes continuavam, agora mais próximas, vindas das casas ao redor, misturadas com passos e risadas abafadas. As janelas começaram a bater sozinhas, uma após a outra, criando um ritmo irregular que ecoava pela vila inteira. Tentei voltar para a entrada, mas as ruas já não pareciam as mesmas. Onde antes havia um caminho reto, agora havia curvas, becos estreitos e casas que eu não lembrava de ter visto. A névoa ficou mais densa, engolindo tudo a poucos metros de distância, e sombras começaram a se mover dentro dela, figuras humanas demais para serem apenas truques de luz. Passei pela praça central e vi marcas no chão, círculos desenhados com carvão, pegadas sobrepostas, como se muita gente tivesse se reunido ali recentemente. No centro do círculo, havia algo enterrado às pressas, a terra remexida ainda escura. O cheiro era forte, metálico, e tive certeza de que não era apenas terra molhada. As vozes ficaram mais claras, sussurros dizendo meu nome, mesmo eu não lembrando de ter dito a ninguém que viria ali. As casas ao redor pareciam se inclinar levemente, as fachadas tortas formando um corredor que me empurrava para o centro da vila. A sensação era de que eu tinha chegado tarde demais, ou cedo demais, para um lugar que ainda estava acontecendo. Quando finalmente encontrei a estrada de saída, já estava escuro demais para enxergar direito. Atrás de mim, a vila parecia diferente, com luzes fracas aparecendo nas janelas, sombras se movendo como pessoas retomando uma rotina antiga. Enquanto me afastava, ouvi o sino da igreja tocar uma única vez, um som baixo e quebrado, e entendi que aquele lugar nunca foi realmente abandonado, apenas ficou esperando visitantes para preencher o silêncio que ficou para trás. A fábrica não aparecia mais nos mapas atuais, mas era fácil de encontrar se você soubesse onde procurar. Ficava afastada da cidade, escondida atrás de um cinturão de mato alto e galpões vazios, como se tivesse sido empurrada para fora do mundo aos poucos. Nos fóruns de exploração urbana, diziam que ela havia fechado nos anos 90 depois de um incêndio estranho e de alguns acidentes nunca explicados direito. O nome da fábrica ainda estava lá, desbotado na fachada, com letras coloridas descascando, tentando parecer alegre em um lugar que claramente não era. Cheguei no fim da tarde, quando o céu já começava a escurecer e o ar tinha aquele cheiro pesado de chuva velha misturado com ferrugem. O portão estava caído e o pátio estava cheio de mato crescendo entre pedaços de trilhos, empilhadeiras enferrujadas e caixas de madeira quebradas. O silêncio era profundo demais para um lugar tão grande, como se qualquer som ali fosse absorvido pelas paredes grossas. A entrada principal estava bloqueada, mas uma porta lateral tinha sido arrombada há muito tempo. Assim que entrei, senti o cheiro de óleo antigo, plástico queimado e poeira acumulada por décadas. O galpão principal era enorme, com esteiras de produção paradas no meio do caminho, moldes metálicos abertos e peças de brinquedos espalhadas pelo chão, braços de bonecas, rodas de carrinhos, cabeças ocas olhando para cima com olhos vazios. Cada passo fazia ecoar um som metálico baixo, que parecia se espalhar longe demais pelo prédio. As janelas altas deixavam entrar uma luz fraca, criando sombras longas que se misturavam com as máquinas,
fazendo parecer que tudo ali estava torto, fora do lugar. Em alguns pontos, o teto tinha cedido e a chuva havia deixado marcas escuras no chão, formando poças que refletiam partes da fábrica de um jeito distorcido. Enquanto avançava, comecei a notar algo estranho. Havia brinquedos organizados demais para um lugar abandonado. Ursos de pelúcia empilhados em um canto, todos voltados para o mesmo lado. Carrinhos alinhados numa prateleira caída. Bonecas sentadas no chão, encostadas na parede, como se alguém tivesse tentado arrumar tudo antes de ir embora, ou como se alguém ainda estivesse ali, passando o tempo, organizando coisas sem propósito. No setor de pintura, encontrei latas abertas, pincéis duros pelo tempo e um forte cheiro químico ainda preso no ar. As paredes estavam manchadas com respingos coloridos e, misturado às cores, havia marcas de mãos pequenas, como se crianças tivessem tocado a tinta fresca e depois arrastado os dedos pela parede. Algumas marcas estavam mais altas do que deveriam estar, como se alguém tivesse sido erguido para alcançá-las. Ouvi um som vindo do fundo da fábrica, um barulho seco e repetitivo, como plástico batendo contra metal. Parei para escutar e percebi que vinha do setor de montagem, onde as esteiras antigas ainda estavam cheias de peças. Conforme me aproximei, o som ficou mais claro, acompanhado por um rangido lento, como uma máquina tentando funcionar sem energia. Quando entrei no galpão de montagem, vi algo que fez meu estômago revirar. Uma das esteiras estava em movimento. Não rápido, nem constante, mas avançando aos poucos, com trancos irregulares, arrastando brinquedos quebrados pelo chão. Não havia energia elétrica, não havia cabos conectados, mas a esteira continuava se movendo, rangendo baixo, como se estivesse sendo empurrada por algo que eu não conseguia ver. As luzes piscavam levemente, mesmo sem eletricidade, e ouvi algo que soava como risadas distantes, abafadas, ecoando pelos dutos de ventilação. Não eram risadas felizes, eram risadas repetidas, vazias, como gravações antigas tocando fora de hora. O som parecia circular o galpão, nunca vindo do mesmo lugar duas vezes. Continuei andando, agora com a sensação clara de não estar sozinho. Em vários momentos, tive certeza de ver algo se movendo entre as máquinas, sombras pequenas demais para adultos, rápidas demais para serem apenas ratos. Encontrei o antigo escritório administrativo, com mesas cobertas de poeira, papéis espalhados e um mural ainda cheio de desenhos infantis colados com fita amarelada. Alguns desenhos mostravam a fábrica, mas de um jeito errado, com máquinas grandes demais, pessoas sem rosto e brinquedos com dentes. No fundo do escritório, havia uma porta levando ao porão. O ar que subia dali era frio e cheirava a mofo, água parada e algo adocicado demais para ser normal. Desci com cuidado, sentindo a temperatura cair a cada degrau. O porão era onde ficavam os moldes antigos e os protótipos descartados. Estantes inteiras estavam cheias de brinquedos que nunca chegaram às lojas. Bonecas deformadas, animais com proporções erradas, rostos presos em expressões que não pareciam ter sido planejadas. Foi ali que ouvi passos claros atrás de mim, leves, rápidos, como alguém correndo descalço pelo concreto. Quando virei, não vi ninguém, mas os brinquedos nas prateleiras começaram a cair um por um, batendo no chão num ritmo lento, deliberado, como se alguém estivesse passando a mão por eles. As risadas voltaram, agora mais próximas, misturadas com um choro baixo e contínuo. Subi correndo de volta ao galpão principal e percebi que o caminho tinha mudado. Máquinas que antes estavam paradas agora bloqueavam a passagem, esteiras estavam em lugares diferentes e o som metálico vinha de todos os lados. As bonecas que eu tinha visto organizadas antes agora estavam espalhadas pelo chão, todas viradas na minha direção. Corri em direção à saída, sentindo o prédio vibrar levemente, como se estivesse acordando depois de muito tempo. Antes de sair, olhei para trás e vi várias pequenas silhuetas paradas entre as máquinas, imóveis demais para serem reais, segurando brinquedos quebrados como se fossem partes de si mesmas. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado e o silêncio voltou de uma vez. Quando me afastei o suficiente e olhei para a fachada da fábrica,
Tive certeza de ver luzes fracas acendendo atrás das janelas altas e sombras se movendo como se o turno da noite estivesse começando. Depois disso, nunca mais encontrei informações sobre aquela fábrica. As fotos antigas sumiram dos fóruns, os relatos desapareceram e o lugar parece ter sido apagado aos poucos. Mas às vezes, tarde da noite, ainda escuto brinquedos antigos fazendo barulho sozinhos e fico com a sensação de que aquela fábrica nunca fechou de verdade, apenas ficou esperando alguém aparecer para brincar. A primeira regra da exploração urbana é simples: não vá sozinho. A segunda é ainda mais importante: se um lugar parece quieto demais, vá embora. A gente ignorou as duas quando decidiu entrar naquele conjunto de prédios abandonados no limite da cidade. Um lugar que já tinha sido hospital, abrigo e depois simplesmente esquecido, engolido por tapumes e mato alto. Chegamos no fim da tarde, com mochilas leves, lanternas, câmeras e aquela empolgação nervosa de quem acha que já viu de tudo. O muro tinha várias brechas abertas e pichações antigas avisando para não entrar, mas aviso nunca impediu explorador nenhum. Assim que passamos, o barulho da cidade ficou distante demais, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível atrás da gente. O pátio interno era grande, tomado por capim alto e concreto rachado. Janelas quebradas encaravam a gente de todos os lados, escuras, vazias, mas com aquela sensação constante de que alguém podia estar olhando de dentro. O prédio principal ainda tinha parte da fachada intacta, com letras antigas quase apagadas, e uma porta lateral pendurada por uma dobradiça só. Lá dentro, o ar era pesado e frio, com cheiro de mofo, ferrugem e algo químico que fazia arder o nariz. O corredor principal parecia não ter fim, com portas abertas dos dois lados e placas antigas ainda presas nas paredes, indicando setores que não existiam mais. O chão estava coberto de poeira grossa, mas havia pegadas recentes cruzando o corredor, algumas indo, outras voltando, sem um caminho lógico. Seguimos para o andar de cima, usando a escada de emergência, que rangia alto demais a cada passo. Conforme subíamos, o silêncio ficava mais profundo, como se o som fosse sugado pelas paredes. No segundo andar, encontramos quartos vazios, camas enferrujadas, cortinas rasgadas e armários abertos. Em um deles, alguém tinha empilhado cadeiras no canto, todas viradas para a parede, como se estivessem de castigo. Foi ali que ouvimos o primeiro som que não fazia sentido: um arrastar lento vindo do fim do corredor, como algo pesado sendo puxado pelo chão. Paramos para ouvir, segurando a respiração, e o som parou junto com a gente. Quando voltamos a andar, ele voltou também, mantendo a mesma distância, nunca mais perto, nunca mais longe. Tentamos sair daquele andar, mas a escada pela qual tínhamos subido parecia diferente, mais estreita, e as portas ao redor não estavam do mesmo jeito que lembrávamos. Um corredor que antes era curto agora se estendia além do campo da lanterna. As paredes tinham novas marcas, riscos profundos, palavras rabiscadas por cima de pichações antigas, como se alguém tivesse passado ali depois da última vez que olhamos. Descemos às pressas e chegamos ao subsolo, sem lembrar exatamente de ter escolhido ir para lá. O cheiro ficou mais forte, misturado com água parada e metal enferrujado. Tubulações corriam pelo teto baixo, pingando em intervalos irregulares, e o chão estava parcialmente alagado. No fundo, havia uma sala com a porta arrancada e marcas de impacto nas paredes, como se algo tivesse sido empurrado com muita força para dentro. Dentro dessa sala, encontramos objetos pessoais espalhados, mochilas antigas, roupas, celulares quebrados, todos cobertos por uma camada fina de poeira, mas organizados demais para terem sido deixados ali por acaso. Entre eles, reconheci uma câmera igual à nossa com o mesmo adesivo no canto. Ninguém disse nada, mas a vontade de ir embora ficou clara demais para ser ignorada. Foi quando as lanternas começaram a falhar, uma por uma, piscando sem motivo. O som do arrastar voltou, agora mais próximo, acompanhado de passos irregulares, como alguém andando sem dobrar os joelhos. As paredes pareciam vibrar levemente, e um barulho baixo,
quase uma respiração coletiva, começou a preencher o prédio inteiro. Corremos em direção à saída, mas os corredores não levavam ao mesmo lugar. Cada curva nos jogava em outro setor, outras portas, outros quartos iguais demais para serem reais. O prédio parecia reorganizar os próprios espaços, empurrando a gente cada vez mais para dentro. Em um dos corredores, vimos sombras passando de uma porta a outra, rápidas demais para serem humanas, mas altas demais para serem outra coisa. Quando finalmente vimos a luz da rua, o pátio estava diferente. O muro parecia mais alto, o mato mais fechado e o silêncio mais pesado. Um de nós tropeçou e caiu, e quando ajudamos a levantar, ele estava tremendo, repetindo que alguém tinha sussurrado o nome dele bem atrás do ouvido. Saímos correndo sem olhar para trás. Do lado de fora, o barulho da cidade voltou de uma vez, carros, vozes, vida. Mas quando conferimos as câmeras, não havia gravações dos últimos minutos. Só fotos escuras, borradas, e em uma delas, bem no fundo, várias silhuetas paradas no corredor, observando como se estivessem esperando a próxima equipe entrar. Depois disso, nunca mais voltamos para aquele lugar. O prédio foi demolido alguns meses depois, e ninguém falou em corpos ou desaparecidos. Mesmo assim, sempre que passo por lugares abandonados, sinto aquele mesmo ar pesado no peito e lembro que exploração urbana não é só sobre entrar em lugares esquecidos, mas sobre sair antes que o lugar perceba que você está ali. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.